Boa tarde, alunos do quarto ano. Nossa aula de história de hoje será sobre as invasões. Vamos falar um pouquinho sobre as invasões francesas e holandesas ao nosso Brasil. Peço que abram o livro de história na página 44 e acompanhem comigo a leitura. Outras nações europeias, como a França, a Inglaterra e a Holanda, tinham interesse nas riquezas que haviam no território brasileiro. E como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Então, quando eles viram que o Brasil era uma colônia muito rica, o pau-brasil, depois pelo ouro e outras riquezas, começaram a invadir, né? Então, eles não respeitavam os outros países. O Tratado de Tordesilhas, que foi feito entre Portugal e Espanha, dividindo o Brasil num território para os dois, né? Então, quem não respeitava entrava lá e invadia. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia, queria mandar em tudo, e por causa disso muitas lutas foram travadas. Lógico, se eu tenho um grande espaço de terra, eu não vou querer que outras pessoas venham tirar minhas riquezas. Então o rei de Portugal queria que realmente travou muitas lutas para que ninguém invadisse esse Brasil e tirasse as riquezas aqui, tá? Os franceses invadem o Brasil. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía da Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Então, eles invadiram, chegaram e disseram assim: esse espaço aqui é nosso, então criaram uma colônia lá, como se fosse uma pequena cidade, tá? Hoje chama-se Villers-Gaillon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villers-Gaillon. Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567 no governo de Mendes Sá. Sobrinho do governador Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Araribóia, que era um índio muito importante, da tribo dos Temiminós, ajudaram a expulsá-los. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil, vieram pela segunda vez. Fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente a capital do estado do Maranhão. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura. Então, os franceses invadiram o Brasil 2 vezes, das 2 vezes foram expulsos, mas passaram um tempo aqui e com essas invasões influenciaram também algumas construções, os locais, a cultura, o jeito de vestir da comunidade que ele fazia, ele pertencia, tá? Então, a gente tem no nosso dia a dia algumas influências aí dos franceses desde a época das invasões, tá? Outras invasões que nós sofremos foram invasões holandesas. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam, junto com eles, o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus, então eram amigos. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através das suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram a ter domínio espanhol. Então, com a morte do rei, aquela amizade que tinha entre o rei de Portugal e a Holanda acabou. Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis. Porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de exportarem o açúcar do Brasil. Então, os espanhóis acabaram com o comércio que eles faziam. Então, eles transportavam a cana-de-açúcar do Brasil para os outros países e quando teve a troca dos reis, acabou esse tratado. Então, os holandeses foram muito prejudicados com isso, né? A invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia, em 1624. Os holandeses prenderam o governador, Diogo de Mendonça Furtado, e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior.
O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a sua resistência aos invasores. No entanto, no ano seguinte, 2 esquadras vindas de Portugal e outra de Espanha expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil. E dessa vez, o alvo foi Pernambuco, que era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingo Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife, construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para o senhor de engenho aumentar a produção do açúcar. Então, ele ajudou bastante a cidade. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida o Tratado de Paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiam que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses em Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que, finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo para a Europa. Então, esse é o assunto da aula de hoje. Vocês devem reler esses assuntos. Leiam com mais calma, tá? Porque aqui na aula não posso nem demorar muito. E vão responder. Vão ler as páginas 45 e vão responder até a página 47 do seu livro de História. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.